Muito bem, vamos então para a nossa segunda parte aqui, esse momento, né, em que a gente direciona algumas perguntas a respeito do que foi apresentado pelo nosso Adriano, e mais uma vez a gente enfatiza que a quem abrir a câmera, né, está consentindo com o uso da imagem, tá, para a gente subir lá para o canal Filosofia da Consciência. Curtem, compartilhem os vídeos, só lembrando, tá? E vamos lá. Luiz, você tem alguma pergunta? Ah, e só uma coisa, vamos ordenar pela mãozinha, né? Podem ir levantando a mão quem tiver pergunta, e a gente. E só lembrando também da gente ser mais breve nesse momento, focar mesmo, né, no tema, evitar muitas premissas aí, para que a gente faça as coisas de uma forma dinâmica, lembrando que a gente vai ter a nossa terceira parte, que aí sim vai ser uma discussão mais livre, né, em que a gente pode até interromper o Adriano, tenho certeza que ele não vai se incomodar, né, e vamos bater um papo bem à vontade. Então, Luiz, sua pergunta, fica à vontade. Boa, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Francisco, pela exposição, pela inteligência sinótica aí, de fazer esse resumo do início do universo até as práticas psicológicas mais modernas, né? Para alguns poucos anos de evolução aí. E aí, vou pegar por base, né? Já que agora a ideia nossa está mais focado na tua apresentação, eu vou pegar por base o teu slide que falou do transtorno dissociativo de identidade. E lá, aquele item D que foi alterado, faz justamente essa menção para que dizer que esse transtorno ele não pode ser parte de uma prática religiosa ou cultural amplamente aceita. Logo, se ele for, não se pode caracterizar. E, pelo que eu entendi, você sinalizou muito no sentido de que para uma parte dos profissionais era interessante ter isso porque permite um rótulo. E o rótulo é uma maravilha, né? Porque a partir do momento que você cria um rótulo para alguém, essa é a melhor estratégia para não discutir nenhum argumento, né? Eu crio o rótulo e a pessoa, uma vez rotulada, não preciso discutir mais nenhum argumento que venha dessa pessoa. Então a pessoa teve uma manifestação mediúnica, logo é uma psicopatia sem solução, vamos internar essa pessoa e vamos medicar para o resto da vida. Com base nisso, com base também no que a gente sempre vê a respeito de cada profissional tentando dizer que a sua área de pesquisa oferece a melhor resposta e que ela é a mais certa, se é do seu conhecimento a proposta de ter uma abordagem humana baseada num paradigma biopsico socioespiritual, e se isso faz sentido para você dentro dessa abordagem que você trouxe. Obrigado. Maravilhosa pergunta, Luiz. Era uma das coisas mais difíceis antes de eu estudar psicologia, para entender. Depois que eu comecei a estudar psicologia, eu entendi hoje que realmente existem transtornos dissociativos de identidade. Existe, sim. E muita gente sofre desse transtorno, sai em surto e não volta para a realidade mais, entendeu? Aí, esse Alexander teve essa tirada. Poxa vida, tem tanta gente que é médium, tem tanta gente que tem contato com os espíritos, mas a ciência fisicalista que não admite isso, o que é que eles fazem? Ah, esse cara está vendo espírito. Ah, esse cara tá falando com nada aí do lado dele. E é isso que acontece que você falou. Taca remédio. Taca remédio. Década de 70, pouco 80, existiu um movimento chamado de antimanicomial, né? Porque as pessoas eram entulhadas lá e muitas delas não tinham nenhum tipo de transtorno.
Às vezes era como se fosse uma prisão, uma mãe que não queria o filho, o pai que não tinha condições e tal, mandava para lá. Aí lá sim elas ficavam com transtorno, entendeu? Aí, desde aí começou, hoje nós temos o SUS, e dentro do SUS existem um programa para poder ter CAPS, o CAPS cuidar das pessoas, essas pessoas que têm algum tipo de transtorno, que não há necessidade de internar, que ela pode viver com a sua família. Por quê? Porque descobriram que o carinho, a atenção da família, as pessoas em volta ajudando, é muito melhor do que levar para uma entidade onde aquela pessoa vai ficar isolada. A pessoa vai começar a tomar medicação e vai ficar inútil. Aí sim ela vai piorar cada vez mais, né? Então, esse processo demorou muito, existiu vários debates políticos, projetos políticos que foram aprovados até que no SUS se lançou esses projetos em formas de CAPS, né, de outras entidades que cuidam dessas pessoas que têm algum tipo de transtorno, né, para não viver no manicômio. Então, assim, esse detalhe que o Alexander usou, que ele percebeu isso, que tem pessoas que têm mediunidade, e ela se dá bem com isso. Tem a sua religião, vai no seu centro de umbanda, vai no seu centro espírita, né? Vai na onde ela quiser, na fé dela. E lá ela exerce esse fenômeno. Não quer dizer nada, não tem nenhum problema na vida dela. As crianças, opa, a criança agora, ela não pode ser taxada de, menininho maluquinho, isso aí, ó. Tá vendo? O amiguinho tá conversando com o amiguinho. Não, opa, calma aí, não é assim. Então, isso já foi um avanço muito grande para que um psiquiatra, um médico que é ateu, não taque logo de cara remédio para aquela criança, para aquela pessoa que tem a sua religião e manifesta a sua religião. Às vezes, aquela pessoa pode ter um transtorno em outra área, mas não dissociativo de identidade. É isso aí. Bom, o próximo aqui com a mão levantada, Everton. Acho que Isso, não. sou eu, Everton. Desculpa, é sim, perdão. Senhores, boa noite a todos. Eu tenho a honra, a felicidade de ter o nosso querido Adriano como amigo e irmão. Frequentamos como confrades a mesma casa, Comunhão Cristã Bezerra de Menezes, fica aqui no Núcleo Bandeirante. E meu querido Adriano, obrigado. É tão bom te ouvir. Muito obrigado pela dedicação, pelo seu trabalho a Jesus. Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu empenho. Queria te fazer uma pergunta. Nós sabemos que a nossa doutrina, a qual professamos e buscamos a Cristo sempre, fala sobre a união da ciência e da religião, que em algum momento da nossa história elas estavam mais próximas, mas ainda pautada pelo egoísmo, pelo orgulho do ser. E a separação aconteceu naturalmente dentro do processo evolutivo da humanidade, na sua parte cognitiva, da sua parte racional, e o materialismo, né, como sempre, lançando a sua sombra para que haja luz na evolução. E hoje elas se encontram em Jesus, graças a ele, cada vez mais próximas. A física quântica cada vez mais se aproxima da realidade espiritual e de que Jesus já disse há muitos séculos. Hoje nós temos dentro da psicologia, digamos assim, se é que a gente pode falar de psicologia tradicional, porque engessar a psicologia eu acho que é o pior engano que se pode fazer sobre ela, apesar dela ter uma esteira ética profissional muito necessária, aliás, necessária e como deve ser, né, digamos assim. Nós entendemos que hoje, pelo menos é o que nós entendemos, que, digamos, o tratamento ouro para transtornos mentais é o tratamento das TCCs, que são as terapias cognitivas comportamentais. O que você entende, meu amigo, no futuro? Quando Jesus descer da cruz e entrar nos nossos corações, nas nossas mentes, como esses tratamentos de ouro se transformarão? Essa é a minha pergunta. E muito obrigado, Adriano, mais uma vez. Ô, Everton, meu amigo, obrigado aí pela participação. Essa pergunta ela é fantástica. Por quê? Vou te falar uma coisa. A psicologia hoje não trata da parte espiritual.
infelizmente. Dentro do nosso código de ética, não podemos falar de nossa religião, não podemos falar da nossa opção política, de vários assuntos que se chama proselitismo. Não podemos tratar da forma direta, mas podemos tratar dos assuntos que causam transtornos para essas pessoas advindo desse meio. Uma pessoa que faz parte de um partido político e que ela está em transtorno muito sério, entrando em depressão porque o seu candidato, seu candidato não ganhou, ou seu partido perdeu, então ela entra em transtorno. Então eu posso cuidar do transtorno dele, né, do tratamento, eu posso fazer qualquer coisa nesse sentido. Não em temas políticos. Está entendendo, né? Então, assim, eu posso tratar dos temas que levam a pessoa a ter um transtorno. Eu não posso falar do meu partido político para aquela pessoa, para me convencer aquela pessoa para ir para o meu partido. Eu não posso falar da minha doutrina religiosa que eu tenho na minha vida para que aquela pessoa se torne também um adepto da minha religião. Então, é vedado, né, para todo psicólogo, na prática profissional dele. Estou falando aqui dentro do consultório. Mas no seu dia a dia, fora do seu trabalho, você pode interagir com qualquer pessoa. Por que isso, gente? Isso é importante. Isso é importantíssimo. Porque um dia desses tinha uma senadora montando um projeto para poder colocar dentro da psiquiatria, da psicologia, tratamento anti-gay. Olha o absurdo. Já pensou uma coisa dessa, gente? A pessoa não entende nada, não estudou nada daquilo e quer um preconceito, né? E isso é uma coisa recente, hein? Não é uma coisa muito longe, não. É recente. Mas, por outro lado, eu posso te falar, Everton, que o maior médico, o maior psicólogo, o maior líder espiritual do mundo, tem dúvida, é Jesus. Só a doutrina dele, independente da parte histórica da vida dele, Jesus, com sua doutrina, ela mudou o mundo todo. Mudou. Quando a gente entende aqueles conceitos, aquelas parábolas, aquelas histórias, e aplica na nossa vida, aí sim. Aí sim há mudança, há uma transformação moral. Diferentemente de você ser um líder religioso e só da boca para fora. Fala para as outras pessoas fazerem, mas você mesmo não faz. E aí? E Jesus combatia isso demais com os sacerdotes da época, né? Seus túmulos caiados, seus, né, cheios de podridão. Então, assim, aqueles representantes da religião eram os primeiros a ser falseadores, falsos profetas, como ele dizia, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Everton, mas, assim, a fusão, a busca de conceitos, que a proposta de Kardec era essa. Os conceitos que a doutrina espírita tem, trazendo também lá do fundo do cristianismo, né? A proposta dessas definições, elas podem ser transmitidas para qualquer outra religião. Não tem problema, porque são conceitos universais. Não tem como fugir disso. A tendência maior é para que as religiões se conversem, né? Tenham aproximações entre elas e cada uma seguindo seu caminho. Estão trabalhando para a evolução, todas elas. A evolução e o progresso, né? A evolução, que a gente sabe que pode dar para ruim também, mas o progresso que é importante. O progresso é sempre para melhorando, sempre para mais. Obrigado, Everton, pela pergunta. Muito obrigado. Boa. Agora, Luiz.
Luiz Gustavo. Opa, boa noite a todos. Boa noite, Adriano. Adriano, nosso companheiro, irmão aqui da Sociedade Kardecista, cofundador aqui conosco, né? Então, uma alegria também poder participar e parabéns, Adriano, pela apresentação. Eu tenho duas perguntas, vou sintetizá-las para aproveitar aqui meu tempo. A primeira é a seguinte: Allan Kardec, na Revista Espírita, em algumas passagens, por exemplo, vamos pegar aqui, também no Livro dos Espíritos, né? Por exemplo, no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, questão 455, diz que para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. Então, veja, né? Então, há fenômenos espíritas que projetam luz sobre a psicologia, na visão do Kardec. Na revista também, pegando outro exemplo aqui, na revista de 65, mês de setembro, ele vai dizer que tudo se liga, se encadeia na natureza. O Espiritismo veio dar uma ideia-mãe, e antes da luz que ele lançou sobre a psicologia, teríamos dificuldade em crer nas considerações. Ou seja, Kardec entende, claro que a psicologia ainda não havia, como você bem fez na linha do tempo, não surgiu ainda no tempo dele como ciência, né? Foi surgir depois. Mas já havia o termo sendo utilizado, ou seja, um tipo de estudo científico da alma, mas não como ciência separada, mas um estudo, vamos dizer, rigoroso, né? Ainda que vinculado com a filosofia. A pergunta 1, quais são as contribuições que o Espiritismo faz, ou quais são as luzes que o Espiritismo lança para a psicologia? Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2. Você colocou aí durante a apresentação, muito interessante, a questão de que a psique está no espírito, né? E não no corpo. Maravilha. Na visão espírita, isso é fantástico. Então surge a questão: muitos transtornos psicológicos, né, podem continuar nos espíritos desencarnados. Seria, né, essa possibilidade aventada. Há, porém, alguns transtornos. Aí eu não sou psicólogo, mas acredito que você poderia responder isso melhor colocando o seguinte: poderia ter alguns transtornos que são ligados a questões físicas, né, cerebrais, e por isso até exigem medicamentos para o tratamento, que no espírito não vai ter, né, já desencarnado. Então, como é que se daria isso, né? A pergunta, então, já se encaminhando para o fim. O espírito já desencarnado poderia ser objeto de uma terapia? Poderia haver um diagnóstico do espírito, uma terapia, um tratamento psicológico para o transtorno que o espírito tivesse? Você, especulando, poderia pensar, de repente, em tratamentos psicológicos de espírito para espírito no mundo espiritual? Olha só, né? São, assim, especulações também filosóficas. Essa é a minha segunda pergunta. Obrigado. Obrigado, Luiz, meu amigo, participar. E quantas lutas a gente vem caminhando aí juntos, né? Olha, essa primeira pergunta eu vou usar a mesma que Kardec usou para definir, resumindo a doutrina espírita. Ele falou assim: a doutrina espírita não traz nada de novo. Tudo já está aí posto. A única diferença da doutrina dos espíritos é trazer mensagens, informações que provoquem na pessoa uma transformação moral, né? Transformação moral. O que é isso?
Isso serve para encarnar e desencarnar. Aquela última frase que eu coloquei ali resume tudo isso. Se a pessoa não adere a um tratamento, se ela não adere a uma terapia, se ela não adere a uma filosofia, se ela não adere a uma doutrina, e aderir significa você fazer aquilo que o mestre está te ensinando, né? Ou seja, a contribuição da doutrina dos espíritos é modificar essa parte moral na sociedade, mudar as instituições, mudar através da ética que força uma moral melhor para as pessoas. Isso é questão de consciência. Quando eu me conscientizo de que eu cometi um engano, e essa palavra se arrependeu, ela vem desde os velhos, desde a parte mitológica lá dos velhos escritos, né? Quando a pessoa, poxa, cara, eu não devia ter feito isso. Poxa, eu era muito ingênuo, eu era muito boba, eu não sabia disso. Isso é uma progressão, isso é uma transformação moral. E isso também se chama fé, né? Porque para você estudar o espiritismo, se você não tiver uma fezinha, mesmo que mínima, você não vai avançar. Senão vai ficar muito intelectualizado, vai ser um espiritismo só intelectual. E isso não dá certo. Você tem que ter fé. Construir uma fezinha, como o mestre já dizia, do tamanho de um grão de mostarda. Então, a partir do momento que você acredita nesse cabedal de informações da doutrina cristã e começa a fazer a sua própria modificação, porque a modificação não vem de fora, ela vem de dentro. Você até ouve de fora, o seu pai, a mãe, quando você é criança, te reprime muitas vezes, menino, não faça isso, menino, não faça aquilo. Aí ele explica, ó, se você fizer isso, assim, assim, que nada. Aí tem uns que aprendem com o pai e a mãe ensinando, com o professor, mas tem outros que são mais rebeldes. Não existe nenhum espírito igual, né? E às vezes aquele rebelde passa por uma situação difícil, mas ele aprende com o difícil. Tem outros que continuam errando, né, vida toda, desencarna, continua, né? Então é a transformação moral, não adianta. Essa contribuição da doutrina espírita é a maior de todas. Mas para isso precisa estudar, entender, intelectualizar primeiro, né? Mesmo que essa fezinha ainda não tenha eclodido, mas a partir do momento ali você começa a entender, começa a perceber detalhes da sua própria existência, começa a ter consciência da sua existência, que são todas as questões filosóficas que a própria doutrina dos espíritos traz, né? E os filósofos antigamente já falavam também. Da onde eu vim, para que eu estou aqui, qual é o sentido da existência? Ou eu nasci pobre e vou morrer pobre? Então, assim, tem muitas questões que são lançadas na filosofia, na doutrina dos espíritos, nas religiões, e se a pessoa não parar um pouco para refletir, para entender o significado de tudo aquilo, dificilmente ela vai passar por uma transformação moral. Transformação moral não é um comprimido que você toma e, opa, já virei, já sou outro, né? Não funciona assim. Acho que a maior de todas as contribuições da doutrina espírita é essa, é da gente buscar entender essa questão que moral é? Que é isso? Que é evolução moral? Que é isso? Se tornar melhor a cada instante. Uma melhor versão do Adriano hoje, amanhã eu sei que essa versão vai ser outra, não vai ser a mesma. O progresso é assim. A pessoa que nasce, vive e morre e não passa por nenhuma dificuldade de consciência, de questões assim que lhe deixa apreensivo, se coloca em situações difíceis e ela tem que buscar resolver,
Se ela não passa por essas dificuldades, ela nasceu, viveu e morreu, não aprendeu nada. O espírito vai continuar do jeito que era. Por isso da reencarnação, por isso que de vários pontos importantes dentro da doutrina espírita que precisam ser entendidos de uma forma bem racional. Não é uma fé cega, como ela sempre fala, é uma fé que se raciocina. É uma fé que se entende por que você está nessa situação. E a outra que você falou, eu já tinha pensado nisso. Uma das coisas difíceis dentro da casa espírita, pelo menos nas casas que eu já passei, é que as pessoas não entendem profundamente o conceito de tratamento através da palavra. Kardec faz muito bem isso no livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno, a gente percebe lá naquela segunda parte, onde fala dos exemplos, aonde os espíritos percebem, sentem na alma deles as orações que se falam com ele, o diálogo que se trava, amoroso, um diálogo onde se dá atenção a outra pessoa. Está desencarnada, está sem corpo, mas ela também sofre. Por isso que tem muitos espíritos que ficam vagando para lá e para cá, não entendem. Poxa, eu fui para minha casa e meus familiares não dão atenção para o que eu falo. As pessoas me ignoram. Por quê? Porque ela não entende o que está acontecendo com ela. Ela não entende. Se ela entendesse, poxa vida, eu morri. Eu tenho que buscar um lugar, pelo menos um templo, alguém que vai me ajudar. Ele não entende isso, né? Às vezes até religiosos, pessoas religiosas, que diz que é religioso. Morre e não percebe que morreu. Não entendeu ainda. E essa segunda parte aí do livro O Céu e o Inferno, ela é fantástica. Então, nós lá no centro, lá no Bezerra de Menezes agora, estamos tratando de falar sobre pessoas que... E aí eles trazem informações tão interessantíssimas, né, dos casos, né, delas. E muitos deles, a gente percebe o como elas melhoraram ao longo do tempo que elas começaram a fazer terapia. Vamos dizer, nessa segunda pergunta que você fez. Elas estão indo, estão ouvindo, estão entendendo, estão aprendendo a oração. A oração é um dos maiores e mais poderosos terapias que existe no mundo. Se a pessoa aprender a orar com fé mesmo, verdadeira, em busca desse Deus, em busca de quem quer que seja na sua religião, ela melhora a si e melhora o outro. A terapia da psicologia é diferente, porque ela não aborda esses assuntos, mas tem técnicas, existem várias formas de lhe tratar com as pessoas que estão em transtorno, para que elas tenham uma melhorar uma saúde mental, uma saúde emocional. Mas não quer dizer que a saúde espiritual está em dias, né? Por isso que hoje em dia a gente, pelo menos muitas pessoas falam, unir o tratamento para as três: corpo, alma e mente, que já eram falados lá nos filósofos antigos, né? Hoje é necessário que se volte a fazer essas conexões. Porque se você vive uma vida, é trabalho, é isso, vem para casa, assiste um filme, come, dorme, aí no outro dia mesmo entra numa rotina onde não existe essa transformação. Às vezes essa transformação vai vir com algo drástico, algo difícil na vida. E aí a pessoa acorda e às vezes acorda para pior, e não acorda para melhor. Ela se revolta, que o mundo não presta, só existe gente ruim no mundo, esse Deus aí é um Deus que é ruim demais, fez isso comigo, todo tipo de coisa. Por quê? Porque a pessoa não se prepara. O trabalho da religião, pelo menos eu entendo, é um trabalho preventivo. Precisa ser preventivo. Porque ninguém escapa de passar sofrimento, ninguém. E na hora do sofrimento é a hora se aprendeu realmente. Essa transformação moral, ela aconteceu, está acontecendo, eu consigo suportar, eu consigo superar isso que eu estou passando? São perguntas que a pessoa tem que fazer para si, não é para o outro, é para si.
Então, a doutrina espírita, por um lado, ela traz muitas, mesmo estando bem atrasada, Luiz, a gente vem estudando, né, no nosso grupo, muitos atrasos, porque é uma coisa tão fantástica que quando a gente começa a falar, as pessoas não querem nem ouvir. É pouca gente que quer ouvir. Existe uma dedicação, existe, como em qualquer trabalho, como qualquer ensino que você precisa se dedicar um tempo, ler, participar da casa, dos debates, das questões mais difíceis que tem na sociedade, a gente precisa tratar, não só na psicologia, mas dentro das casas espíritas também, né? Homofobia, racismo, um monte de coisa precisa ser tratado, precisa ser trabalhado. Porque a gente chega lá cheio desses problemas. Quando a gente reconhece, opa, preciso cuidar disso em mim. Eu era assim, eu não posso ser assim. Essa autoavaliação, ela é muito dolorosa, é muito difícil. Mas a doutrina espírita nos dá a possibilidade para isso. Respondi, Luiz? Boa. Agora, Altemir. Boa noite a todos. Eu queria iniciar uma tentativa de soma, mas antes agradecer o Adriano, a filosofia da consciência, esse espaço que está proporcionando esse tipo de reflexão, que para mim é um tesouro, é algo que não se encontra tão fácil e é o que mais necessitamos na atualidade. E eu faço essa minha fala com um direito reservado, vamos dizer assim, de experiência prática. Então, eu vivi os dois lados desse estudo que a gente está trazendo aqui, com conhecidos com problemas desde antes de não existir o termo depressão, né? Então, existia já esses mesmos transtornos, né? Familiares, conhecidos, amigos, enfim. E até hoje, inclusive, tem situações muito esdrúxulas, até eu ousaria dizer, porque, de uma certa forma, eu olhando esses dois lados, eu vejo nessa ciência fisicalista, e antes da minha crítica, antes da minha fala, eu quero dizer que eu sou um progressista, eu acredito na ciência e não abro mão, mas, ao mesmo tempo, fazendo esse paralelo com uma visão rápida do horizonte histórico, o tanto que errou a religião cega ali na Idade Média, e o tanto que o iluminismo se libertou, mas, né, no materialismo, no positivismo, melhor dizendo, no positivismo cego e materialista em exagero, acaba por derrapar no mesmo tipo de erro, no mesmo tipo de angústia existencial. Eu estou querendo dizer com isso que a psicologia anda devendo, vamos dizer assim, para o próprio avanço da humanidade. Ela tem que fazer mais e tem que fazer melhor. Por quê? Porque hoje, por exemplo, essa nota do doutor Alexander, que está lá na CID, que é uma bênção no sentido de filosofia e de estudo, praticamente, pelo que eu vejo, ninguém vê. Eu estou falando de psicólogos profissionais, de psiquiatras profissionais. Então, infelizmente ou felizmente, eu tenho visto pessoas em tratamento mais de 20 anos, né, tomando, gente, Rivotril, fluoxetina, cetralina, ou seja, a ciência fisicalista, as ciências duras, transformaram a psicologia, sabe, em algo químico, que não está errado por si só. Mas isso por si só é pouco, porque as pessoas não são todas iguais, apesar dos organismos serem todos idênticos. Olha que interessante, né? A gente está falando de mente, de emoção, de espírito, né? Mas essas ciências não querem dialogar com o espírito como a gente está tratando aqui. Então, eu vejo que ainda há uma esperança é a parapsicologia, que tenta avançar, que também deve estar, se não estou enganado, renegada, deve estar escanteada, né, no processo como uma pseudociência. Então isso no fundo é muito triste, porque na prática, se não tem esses CRAS hoje, se não tem os centros espíritas hoje, e a gente sabe, né, do grande defeito que tem no movimento espírita, do engessamento, da cristalização do misticismo, e isso é muito ruim,
Então, veja, a pessoa vivendo hoje no mundo, ela tá num desespero, porque, de um lado, ela está refém de uma religião cega, do outro lado, uma ciência, vamos dizer assim, orgânica até o infinito, esquecendo de todo o resto. E nesse meio tempo, nesse meio espaço, o mercado. Eu tenho uma experiência agora, atual comigo, que a criatura gasta, ela ganha um salário mínimo, R$ 1.600, R$ 1.800, e ela gasta R$ 500 numa medicação para transtorno de atenção. Entende? E eu com a minha experiência, não sou psicólogo nem médico, eu vejo que a angústia da criatura é existencial, porque a criatura é completamente avessa a qualquer tipo de espiritualidade, por causa desse fantasma do domínio das religiões cegas, que viraram supermercados, infelizmente hoje a gente sabe. Mas então, para mim sintetizar tudo isso daí, eu vejo assim que a soma, o tesouro, a grande sacada que é a filosofia, que também é marginalizado no meio acadêmico. Né? Interessantíssimo isso, né? Então, a gente vai para um estilo de vida que, se não tem espaços como estes, e não tem livros, de fato, que libertem a pessoa, fazendo de volta essa fusão de espiritualidade, de ciência, né? De uma maneira madura, e ao qual a doutrina dos espíritos soma inegavelmente a passos largos, eu não vejo outra saída, porque o materialismo, as atuais ciências duras, o positivismo que largou, e com razão à mão ali na Idade Média, do abuso da ciência, agora, perdão, do abuso da religião, agora tem um abuso da ciência também. Mas, ao mesmo tempo, isso não é geral. Tem grandes cientistas, tem grandes pensadores que somam muito na filosofia, nas ciências duras e tudo mais, mas eu vejo que o mercado atrapalha muito isso, e se não tem ainda uma espiritualidade da religião A, B ou C, né, de novo, as pessoas estariam surtando muito mais. Então, passa a ser, infelizmente, até um negócio do Estado, essa questão dos manicômios, né, que já deveria ter avançado essas políticas muito mais e muito melhor, que também é uma culpa nossa, enquanto sociedade política, né, de não saber escolher pessoas progressistas de verdade. Mas, enfim, é mais um desabafo também, né, e uma crítica a esses profissionais que eu diria, engessam e escravizam, inclusive. Eu estou sendo bem enfático aqui. Eu estou dizendo para vocês que tem psicólogos e psiquiatras, na minha visão, que escravizam o paciente ao ponto de não libertar a criatura daquele tratamento medicamentoso. Só que, claro, eu não vou apontar, né, porque eu teria que ter provas e tomaria processo e tudo mais, mas a situação é tão triste, tão dramática, que a gente realmente precisa de uma espiritualidade racionalizada, como propõe Kardec, os espíritos e outras filosofias maravilhosas do Ocidente, do Oriente, mas precisa disso urgente e para ontem, e não nós, enquanto pensadores, enquanto alunos, enquanto filósofos, negar esse tipo de debate, seja por preconceito, seja por vamos dizer assim, rótulo, seja por que for. Um pensador, um estudante que de fato tem amor à filosofia, não vai se negar de estudar o assunto, seja qual ele for, né? Isso a gente tem que estar sempre aberto. Muito obrigado. Francisco, como o comentário do Altemir, acho que vai muito na direção aqui da pergunta que eu anotei, eu acho pertinente eu trazer ela, porque aí você já comenta as duas, tá? Eu tenho duas perguntas, porém eu vou deixar a outra para a terceira parte. Aí eu faço essa que tem super a ver aí com o que o Altemir falou, tá? Pegando um gancho na que começou com o Luiz, na verdade o Luiz Silveira, né, o primeiro a falar, essa questão dos rótulos, né? Então, virou até um certo modismo essa questão da categoria, né? De você, por exemplo, rotular, às vezes, a pessoa como esquizofrênico, né? A gente vê que diversas vezes, quando há um caso de mediunidade,
não é raro ver alguém, às vezes, usando o termo, isso aí é esquizofrenia, né, na boca do povo, assim como a gente tem visto muito uma espécie de modismo com relação a, por exemplo, autismo, esse aí é superdotado, esse daí é autista, esse daí, isso é psicopatia, né, isso aí é histerismo, enfim, essa categoria, né, que existe dentro da psicologia acabou se tornando um rótulo muito utilizado aí por senso comum, às vezes, mas também se tornou uma espécie de condenação, entre aspas, aí, do próprio paciente, quando a pessoa é diagnosticada, né, pela psiquiatria, pela psicologia, em algum desses quadros, né, a pessoa muitas vezes acaba adotando aquilo como uma espécie de condenação, né? E por outro lado, a construção de virtude, né, ela é uma opção para a pessoa conseguir sair disso, né, sair dos problemas, né? Então, algo que a gente estava falando a respeito do quanto que a religião, muitas vezes, né, especialmente o espiritismo que a gente vem tratando, contribui nessa direção da pessoa construir virtude e conseguir sair desses quadros, né, desses quadros de distúrbios, né, pelo menos levar uma vida, né, razoavelmente normal, né, na medida do possível, claro. Então, a pergunta que eu faço é: você percebe essa dependência, né, dos recursos psiquiátricos e psicológicos hoje? Você nota essa dependência que o próprio Altemir estava comentando, né? Isso para você fica estampado? Como é que você percebe isso hoje em dia? Obrigado, viu? Beleza, André. Beleza, Altemir. Obrigado pelas perguntas e reflexões. Olha a importância da gente tratar esses assuntos que são muito difíceis, né? Você não vê ninguém falar assim, e aí, diabético? Tá, né? Não tem, né? Não fala, né? E aí, pressão alta? Né? Não tem. Vamos trazer isso para esse diálogo que a gente está fazendo aqui. Geralmente, o rótulo, o preconceito da própria educação, da própria sociedade. Nós todos somos contribuintes para que aconteça isso, né? Porque, assim, se a pessoa tem alguma dificuldade, tanto profissional da área da saúde, principalmente psiquiatra e psicólogo, quanto a própria pessoa, não podem cair nesse viés aí, não pode. Quando eu começo a conversar com as pessoas, as primeiras coisas que eu falo é assim: olha, seu diagnóstico deu isso, mas isso não define você. Aí eu entro com a história da pressão alta, com a história do diabético, que a pessoa vai ter que viver a vida toda dela com aquilo. Vai ter que tomar medicação e vai ter uma vida boa. Aquilo é só um aspecto da vida dela. Uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, seja qual for, só um aspecto da vida da pessoa. Se ela mesma abraçar aquilo que a gente chama de crença limitante, se ela abraçar aquilo como sendo ela própria está se definindo como sendo uma pessoa com transtorno. E não uma pessoa que tem um transtorno que é uma parte da vida dela. Muitos transtornos podem ser medicados, sim, porque a medicação é um fator importante que foi descoberto pela ciência para que a pessoa tenha uma estabilidade.
para que ela consiga ter uma vida, vamos dizer assim, dentro do normal com aquela medicação. Mas muitas outras pessoas podem ir desmamando aquela medicação quando ela faz a psicoterapia junto. Porque o que vai ajudar ela é a psicoterapia, não vai ser a medicação. A medicação ajuda naqueles momentos de crise, no momento de estabilização, né? Por exemplo, pessoa que tem depressão, às vezes ela tem uma depressão pós-parto, ou uma depressão que surgiu devido à perda de alguém, né? Porque, por exemplo, o luto, ele pode provocar uma depressão na pessoa. O luto é algo normal na vida de todo mundo. Alguém está morrendo, fica familiares. Esses familiares, cada um vai aceitar aquele fato da sua forma. Muitos entram em depressão. Mas se ele não entender o processo que ele precisa passar e ele precisa tomar medicação, é válido. Se ele começar a terapia, ele vai, digamos assim, diminuir o tempo do luto com a psicoterapia, da aceitação daquele fator. Daqui a pouco começa a desmamar a medicação, mas isso é um trabalho conjunto, psiquiatra, psicólogo. Daqui a pouco ele termina, tirou aquela depressão. Mas se for uma depressão profunda, que a pessoa vai passar a vida toda com aquilo, que mesmo com medicação, mesmo com psicoterapia, ela vai ficar. Não, não é dependência. Para que ela tenha uma vida regular, uma vida normal, normal é difícil falar, a pessoa tomando medicação e tudo, mas que ela vai ter uma vida com as outras pessoas, vai interagir melhor, tudo bem. A pessoa tem que aceitar. É a aceitação. Quando a pessoa aceita, ela fica de boa. Eu vejo pessoas aí que tomam um monte de medicação, são alegres, são felizes, interagem bem na sociedade. Não é um castigo, são evoluções da ciência junto com as diversas terapias. Mas isso que vocês falaram é verdade. Tem alguns médicos, psiquiatras, psicólogos que mantêm ali uma fidelidade canina, vamos dizer assim, com seus pacientes. Né? Uma forma, não está focando na reabilitação, mas está focando na dependência, né? A gente, como pai e mãe, quando os filhos já estão grandes, meu filho, você tem que arrumar sua casa, seu emprego, ser independente. E hoje em dia é uma das coisas que mais a gente precisa valorizar, a independência e a autonomia, principalmente a autonomia. Porque você sendo uma pessoa autônoma, você consegue sair de qualquer situação. Você sabe o que você quer, você luta para aquilo, vai naquela direção. Mas pessoas dependentes demais, tanto financeiramente quanto de autonomia, que ela não consegue fazer quase nada, é difícil, né? Mas medicação e terapia é importante. Cada caso é um caso, não tem como a gente. Mesmo os diagnósticos que se dão, mesmo a pessoa tendo o mesmo tipo de transtorno, é diferente do outro, é outra pessoa. Uns conseguem se recuperar rápido, outros demoram pra caramba para resolver, outros não conseguem nunca sair daquilo. É uma vida todinha, depressão. Eu participei da fundação de um centro lá em Porto Velho, chamado Centro Espírita Chico Xavier. Uma das pessoas que frequentava lá, ela tinha uma depressão profunda, né? Depressão. Só que aí hoje, depois de estudando, eu entendi que ela tinha bipolaridade, que é aquela que você está eufórico demais no momento, é festa, é tudo bom, é tudo maravilha e tal, gasta que só, sem responsabilidade.
E aí, quando passa aquilo, entra numa depressão profunda. Essa mulher era desse tipo. Ela ficava deitada, às vezes, uma semana, deitada uma semana. Você vê a debilitação que uma depressão faz na pessoa, né? E tomando medicação e tudo. E o marido espírita, ela também. Quer dizer, né? Não é só você ter uma religião que vai se curar. Não é só você fazer psicoterapia, tomar medicação que vai se curar. Não é assim. De um para o outro depende muito um do outro, né? Então, não é fácil. Ah, eu lembrei agora, Luiz, estava falando dessa questão da depressão. Kardec já falava sobre depressão. Ele chamava de melancolia. Era melancolia o nome que dava. Jesus falava isso também. Não se afatigueis com isso, com aquilo. Não se turbe o seu coração. Depressão. Só que mudou, né? Mudou o nome, a nomenclatura, mas é a mesma coisa. Então, tem formas e tem outra. Terapia, ela não é só um tipo de terapia que cura as pessoas. Eu fiz uma pós-graduação em hipnoterapia. E o Erickson, ele tinha uma terapia que ele fazia as pessoas, ele passava tarefas para as pessoas. Um amigo dele pediu para ele fazer descobriu que ele ia fazer uma viagem e ia na cidade onde a mãe dele morava. E a mãe dele já era viúva, ele morava longe e ela tinha depressão. Aí ele pediu, oh, passa lá, Erickson, dá uma olhadinha na minha mãe, vê o que é que você pode fazer por ela. E ele só ia passar e não ia ficar muito tempo. Aí ele foi, viu realmente que ela tinha depressão, morava sozinha. E ele buscou no ambiente, na casa, algo que ela gostava. Ele percebeu que ela cultivava um tipo raro de orquídea. Era a única atividade que ela tinha, né? Aí ele passou uma atividade para ela assim, olha, como ele era psiquiatra e desenvolveu a técnica da hipnoterapia. Aí passou uma tarefa para ela, olha, a senhora vai cultivar as suas orquídeas e todas as vezes que tiver um aniversariante na sua igreja, que ela tinha uma religião, estava faltando muito na igreja. Você vai levar, dar de presente para as pessoas que estão fazendo aniversário. Aí tudo bem, passou o receituário dele foi esse. Não passou medicação, não passou nada. Mas passou uma tarefa. E foi embora. Depois de algum tempo, ele conversando lá com um colega dele, que pediu para fazer isso, aí relatou o quanto ela mudou depois daquela visita. Que todas as pessoas gostavam quando ela recebia as rosas, aquilo enchia ela de orgulho, enchia ela de satisfação, combatia a depressão, porque ela tinha uma tarefa e ela se sentia bem, porque estava fazendo algo de bom para outra pessoa. E todas as pessoas da igreja gostavam muito dela, então ela passou a ser mais assídua, ela foi se dedicando a coisas para não ficar parada com aquela depressão consumindo ela. Ela continuou com depressão? Continuou. Mas ela mudou a forma de encarar a vida, com uma simples tarefa, né? Então, gente, terapia tem de todas as formas. Às vezes, um diálogo, um bate-papo com alguém, às vezes você desabafar com uma pessoa de um problema, e aquela pessoa te ouve. E foi uma coisa que o Freud descobriu logo de cara, quando ele começou a fazer psicoterapia. Quando as pessoas botam para fora aquilo que está angustiando ela, aquilo que está machucando, já é o princípio da terapia. A pessoa botou para fora. Porque se fica dentro, fica machucando, fica ali magoando, fica ali fazendo com que aquela pessoa vai se envenenando com aquele problema.
Isso é muito mais mental do que propriamente medicamentoso. Então, assim, conversar, bater um papo, criar confidencialidade com as pessoas, ter confiança, fazer algo para outras pessoas. E é uma das terapias que a doutrina espírita ensina, né? Vá num lugar, ajudar uma outra pessoa, saia aí do seu comodismo, do seu bem-estar. Muitas vezes a gente precisa sair do nosso bem-estar para ir ajudar uma outra pessoa que precisa. Essa terapia e essa regra Jesus já tinha falado lá 2000 anos, né? Dá um pão para quem está com fome, vai visitar um preso, uma pessoa doente, vá lá dar um pouco de você para aquela pessoa, porque dar coisas é fácil. É a mais fácil de todas as caridades, né? Dar. E mesmo assim já é alguma coisa, né? Melhor do que ser um egoísta, ser uma pessoa muito um munheco de fome, vamos dizer assim, não dá nada para ninguém, um bom dia, né? Dá tchau com a mão fechada. Então, assim, para cada tipo de dificuldade existe terapia, né? Uma frase antiga que tem: do lado do mal tem o bem que se cura aquele mal. É o inverso, né? Faz o inverso daquilo que já está curando. Parecido com o veneno de cobra. Usa o próprio veneno da cobra para fazer o soro antiofídico. E na vida é assim, tratamentos psicológicos precisa de entender novas coisas, se preocupar com coisas novas. Quando a gente fica muito rotineiro, a gente está começando a ter alguma dificuldade. E isso é outra coisa que a ciência já descobriu. O nosso cérebro, ele economiza energia. Quando a gente automatiza algumas coisas, nosso cérebro não trabalha. Está economizando energia. Aí você entra em rotina, vai sempre pela mesma rua, compra o mesmo pão, vai ver as mesmas pessoas. Daqui a pouco está fazendo quase tudo da vida automaticamente. O cérebro não está trabalhando. Aí, para entrar em uma depressão, um transtorno, é um passo. Show de bola. Show de bola, com certeza. Bom, vamos encerrar a segunda parte, para ir para a terceira. Tem um comentário aqui que a Luciana colocou. A importância do tema é exponencial, vide a pergunta do nosso Luiz Gustavo. O tema mostra o quão necessário para a sociedade, como para com o mundo regenerado. Voltando para a questão levantada, os espíritos tratados na carne seguiriam para o desencarne sem essa problemática. Seria, quem sabe, até um espírito a auxiliar tantos desencarnados que sofrem do transtorno que aqui não foi tratado, quanto inspirar os espíritos que na carne tentam a sua cura. É isso aí. Então, show de bola, vamos para a nossa terceira parte, né, o momento aí que a gente pode debater mais à vontade, né? E é isso, muito obrigado. Vou encerrar aqui a gravação para a gente passar para a segunda parte.